Então, aqui no dia de hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu uma decisão judicial de uma juíza da Califórnia que impedia o governo Trump de realizar demissões em massa em agências federais. Na prática, o que acaba acontecendo é que o Trump volta a ter ali espaço, volta a ter a possibilidade de fazer essas demissões. É importante registrar, inclusive, que nessa semana o Trump teve ali no fogo cruzado por conta das enchentes no Texas e que essas enchentes não teriam sido adequadamente previstas e, consequentemente, você não teria adotado medidas precaucionais adequadas por conta justamente desses cortes que foram feitos pelo governo Donald Trump. Enfim, é uma vitória para ele, porque ele passa a ter mais espaço para fazer essa reorganização e para esse enxugamento, se assim ele considerar que deve fazer. É interessante observar porque nós tivemos ali a Big Beautiful Bill aprovada há poucos dias e o Trump acabou aumentando ali muito o déficit americano através daquela lei e certamente ele vai aproveitar esse ganho de poder para, de alguma maneira, cortar despesas e tentar, de alguma forma, enxugar a máquina, mesmo que isso seja feito, como tem sido até agora, de maneira meio atabalhoada, sem muito planejamento, sem muito cuidado em relação a determinadas políticas públicas nos Estados Unidos. É claro que ele tem todo o direito de levar adiante uma agenda de enxugamento da máquina, ele prometeu isso na campanha, mas me parece que, idealmente, deveria haver ali um certo cuidado sobre como isso deve ser feito, como outros presidentes americanos, aliás, já fizeram no passado. Ele não seria o primeiro presidente americano a fazer enxugamento da máquina federal, mas os presidentes anteriores tomavam ali um certo cuidado para que as coisas não fossem demasiadamente desorganizadas. Aliás, por a gente falar em crise climática, Daniel, teve outra na Grécia, né? A Grécia também está se movimentando por conta da onda de calor absurda que está tendo na Europa nesse momento. Pois é, a Grécia ela enfrenta a sua segunda grande onda de calor na temporada, né? As temperaturas estão chegando ali a 41 graus e você acaba tendo até uma sensação mais alta por conta da elevada umidade que várias regiões da Grécia têm apresentado. Com isso, nós temos agora pausas obrigatórias no trabalho ao ar livre. Quer dizer, o trabalho ao ar livre passou a ser considerado na Grécia como algo perigoso para a saúde. Né? A famosa Acrópolis, por exemplo, de Atenas, está sendo encerrada no horário ali no meio do dia, por algumas horas, justamente para proteger visitantes e funcionários dos riscos de insolação. E a gente está tendo ali também atividades sendo interrompidas em diferentes regiões do país, no centro da Grécia, nas ilhas, no Peloponeso. Aliás, existe essa obrigatoriedade por parte do governo, então a fiscalização está sendo feita e você pode ter multas de até 2.000 euros por empregado em caso de descumprimento, ou seja, se você mantiver os seus empregados trabalhando ao ar livre no momento mais agudo ali de calor do dia. É algo que chama atenção, né? A Europa está passando por uma onda de calor muito severa, particularmente ali os países do Mediterrâneo. Não é exatamente uma novidade, existe também o temor em relação ao risco de incêndios, porque, aliás, isso volta e meia tem acontecido no continente europeu, e a Europa, ao contrário, de repente, de outros países do mundo, não tem exatamente uma infraestrutura, principalmente ali no sul, para o enfrentamento de temperaturas tão altas, e isso também coloca ali em risco as pessoas, coloca em risco a vida das pessoas em algumas situações, e claro, é mais um sinal das mudanças climáticas e do aquecimento que o planeta tem enfrentado ao longo dos últimos anos. Quem diria, né, Daniel Souza? Porque as pessoas podiam ter avisado, né, que isso poderia acontecer, mas nunca Mas houve, né, um parece aviso que de que essas coisas avisaram, poderiam acontecer. Ah, é? Avisaram? Puxa vida. parece que tem avisado aí há algum tempo. Caramba, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Assim, enchente no Mas não foi Texas e surpresa. agora. Não, É. não foi surpresa, estava previsto assim, né? Mas enfim,
acharam que podia esperar um pouco mais, mas já chegou. Daniel Souza, eu queria falar sobre Emmanuel Macron. Macron foi o primeiro chefe de Estado da União Europeia a discursar no parlamento britânico desde o Brexit. Né? Então, quando a gente fala sobre discursar no parlamento, né, normalmente o indicativo, foi exatamente o que aconteceu nessa visita do presidente francês a Londres, de uma visita de Estado. Visita de Estado é um pouco diferente daquela visita de trabalho, né, Daniel? Quando o presidente ou o primeiro-ministro faz uma visita ali, encontra com, né, o seu colega, né, naquele outro país. Quando a gente fala sobre uma visita como essa do Macron a Londres, né, que está acontecendo ao longo desses dias agora, é uma visita de Estado pelo fato de que há, claro, um encontro entre o presidente da França e o primeiro-ministro britânico, né, os dois líderes do executivo, mas também a família real, ele discursa no parlamento, né? Então Macron foi o primeiro líder europeu a discursar no parlamento desde o Brexit, né, que foi votado em 2016 e foi concretizado no ano de 2020. E me parece, Daniel, que essa visita ela também tem que ser lida como uma reação à mudança da política internacional a partir da volta de Donald Trump ao poder. Ele basicamente falou, Daniel, ele falou isso discursando no parlamento, que França e Reino Unido devem combater a dependência excessiva com relação aos Estados Unidos e à China. Essa é uma fala muito interessante, né, Daniel? Porque até pouco tempo atrás, os britânicos, por exemplo, não iam nem querer ouvir falar nisso, né? Assim, dependência com relação aos Estados Unidos, você imagina. Então, falar de uma dependência excessiva da Europa, por exemplo, com relação à China, já é lugar comum, né? Ele já fala isso há bastante tempo, a China é um problema e tal, mas entra no discurso francês em Londres, você falar também sobre a necessidade de tomar cuidado com uma dependência excessiva com relação aos Estados Unidos. Então ele propôs uma série de medidas para diminuir o risco que as economias europeias encontram, principalmente em áreas estratégicas. Ele falou assim, olha, França e Reino Unido e Europa, de uma forma geral, têm que encontrar uma série de soluções para desafios relacionados à defesa, à migração, questões climáticas, né, tá aí, relacionados a questões de comércio. E aí, abro aspas, né, mais uma vez ele falando no parlamento, devemos mostrar que nossa aliança pode fazer a diferença lado a lado, ombro a ombro, né? Então é aquela velha imagem, Daniel, que foi mostrada tantas vezes já, que tem os países com os quais a gente pode contar. A gente pode contar, o Reino Unido pode contar com a Europa, pode contar com a França e vice-versa. Como foi uma visita, Daniel, que falou que foi uma visita de Estado, o Macron se encontrou também com o rei, né? Com o rei Charles, aliás, com quem ele tem uma relação antiga, uma ótima relação. Encontrou também com o príncipe William, com a Kate Middleton, né? A esposa do príncipe William. E ele, inclusive, soltou uma frase, Daniel, que pareceu que ele quis fazer uma piadoca ali, mas que teve um fundo histórico muito interessante. Ele diz o seguinte: nós na França adoramos a monarquia, desde que ela não esteja na França. Né? Nesse momento, eu imagino que tanto o rei Charles quanto o príncipe, né, Daniel, tem engolido em seco, né? Acho que eles entenderam qual foi a referência que ele quis fazer aí, uma guilhotina, alguma coisa assim, né? Não pisando na França, tá tudo bem. Mas nós tivemos também, Daniel, acordos relacionados, por exemplo, a investimentos. A EDF, né, que é a estatal francesa de energia, prometeu, nessa visita do Macron, investir 1,1 bilhão de libras esterlinas na construção de uma usina nuclear no leste da Inglaterra. Então, olha, se a questão energética é um problema, a França tem muitas usinas nucleares, né? Enfim, então é uma possibilidade a França fazer um investimento como esse. E nós tivemos, inclusive, algumas parcerias assinadas relacionadas à questão cultural. A França, por exemplo, vai emprestar para exposições, enfim, para exploração no Reino Unido, a tapeçaria de Bayeux, né, que foi levada pela França da Inglaterra, então vai ser emprestada, e o Reino Unido vai enviar tesouros anglo-saxões e vikings à França, também provavelmente para exposições por aí. Falando também sobre questões relacionadas à migração, o que pode ser feito e tudo, mas me pareceu, Daniel, uma visita que também vem exatamente nessa brecha. A partir do momento em que os Estados Unidos não dão tanta importância para o Reino Unido, não dão tanta importância para a Europa, a França, aliás, é uma coisa que a França historicamente sempre fez. Olha, os Estados Unidos nem sempre merecem a nossa atenção, a nossa confiança, podemos construir relações de outras maneiras. Então, bastante interessante a visita do Macron ao parlamento. Naturalmente, teve uma longa conversa com o rei,
mas também com o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, Daniel. Tanguy, podemos ir para a geleia da Shakira de hoje? Tem relação, né, Daniel Souza? Ah, tem total relação, Tanguy. Você sabe que o casal, né, Emmanuel Macron e Brigitte Macron, chegaram ali ao Reino Unido e tal, o Macron desceu na frente da aeronave e a Brigitte veio atrás e o Macron estendeu a mão para ajudar a Brigitte. Brigitte ignorou solenemente e preferiu segurar no corrimão. Achou que o corrimão era mais seguro do que a mão do Macron. Ficou ali um climão, Tanguy. Isso repercutiu bastante na imprensa inglesa. Então, o Macron foi para lá fazer essa visita, mas o pessoal queria mesmo saber da fofoca entre Brigitte e Macron. Será que eles estão estremecidos? Será que há algum problema neste casal? Porque a gente sabe que não tem muito tempo a Brigitte deu aquele tabefe. Podemos colocar assim, né, Tanguy? Podemos. Dá uma aumentadinha, ali, mas funciona. Quando houve ali a abertura da porta do avião presidencial, ela houve ali esse flagra dela dando um tabefe no Emmanuel Macron. Então temos aqui mais um capítulo desse contexto do casal, do primeiro casal ali da França, agora em visita ao Reino Unido. Então parece, Daniel, que ninguém falou sobre o discurso do Macron no parlamento, ninguém quis saber do rei, ninguém quis saber de nada disso. O que interessou foi que a Brigitte Macron segurou no corrimão e não na mão do Macron, é isso? Pelo menos no Daily Mail, que é aquele que eu acompanho com mais proximidade.